A mulher que para não abortar teve que amputar uma perna. A jovem que com apenas 17 anos decidiu se casar, pois está com câncer terminal. A mulher que para pegar o primeiro filho em seus braços passou antes por 8 abortos. A mulher que com 20 e poucos anos casou-se e perdeu o seu marido no acidente de carro a caminho da lua de mel. A mulher que ficou tetraplégica antes de se casar. A mulher que foi abusada pelo pai dos 3 aos 18 anos. Casou-se com o primeiro que apareceu e depois de estar com seu primeiro filho nos braços, foi abandonada por seu marido. A mulher que já casada, grávida e abrindo a 4ª loja, quando já estava tudo tão bem, acontece um acidente com seu marido e ele fica tetraplégico. A mulher que aos 31 anos, ainda solteira, entregou para Deus o sonho de ser concursada um mês antes da mãe parar de andar e hoje, com 40 anos, permanece solteira. Todas essas histórias que você acabou de ouvir são histórias verdadeiras. E se você prestou atenção e já me acompanha, sabe que a última que eu mencionei é a minha história. Eu não sei qual é a sua história e que tipo de sofrimento você possa estar passando. Mas talvez ao ouvir essas histórias você até achou que o seu problema é pequeno. Mas pode ser que você esteja vivendo algo semelhante, algo grave, algo que realmente esteja fazendo com que você sofra muito. E que você está aí questionando, né? Por que eu? Por que comigo? E como meu público aqui são mulheres solteiras, você pode estar num sofrimento muito grande pelo fato de ser solteira. Talvez para algumas pessoas isso seja uma enorme bobagem, mas eu sei porque eu também já passei por isso e já me senti assim, como alguém que estava sofrendo muito pelo fato de ser solteira. Inclusive, tem uma seguidora que confessou para mim lá no meu Instagram que aos 40 anos, no aniversário dela, ela foi parar numa emergência de hospital porque ela não aceitava o fato de ter chegado aos 40 solteira. Então, isso é algo que causa um grande sofrimento em algumas mulheres. E é por causa disso que eu decidi fazer esse vídeo aqui. Eu quero que você tente aqui, analisando comigo, ver a sua situação de uma outra forma, por um outro ângulo. A princípio eu pensei em fazer esse vídeo quando eu ouvi um pastor dizendo: por que não comigo? Por que não eu? Né? Porque a gente sempre quer escapar do sofrimento, né? Afinal, ninguém gosta de sofrer. Mas a gente se esquece, foi o que esse pastor comentou no dia, né? Que na verdade todos nós, o que merecemos mesmo é o inferno. Nós só temos a possibilidade de ter uma vida eterna com Deus, uma vida plena, né? Sem dor, sem choro, sem nenhum sofrimento, porque Jesus veio morrer na cruz por nós e assim a gente ter a chance, né, de se reconciliar com Deus através do que Jesus fez por nós e nos resgatou, né? Então, na verdade, se a gente olhar por essa perspectiva do Evangelho, a gente vai ver que merecer, a gente merece é o inferno. Tudo de bom que acontecer é pela graça de Deus. O Senhor nos concedeu algo bom. Inclusive, o Senhor nos dá a graça de estarmos vivas. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e diz que todos pecaram. Então, de fato, o que merecemos não é coisa boa. E às vezes você pode pensar, né? Ah, mas fulana não merece passar por isso, mas eu não mereço passar por isso. E a gente quer, de alguma forma, achar, né, que Deus é que está sendo mal, porque a gente merece alguma coisa. Quando, na verdade, somos todos pecadores, carentes da graça de Deus, para que possamos receber algo bom, né? Toda boa dádiva vem do Senhor, e aquilo que nos alcançar, nós devemos ser gratos a Deus por isso. Óbvio que eu não estou dizendo que é bom passar por sofrimentos e que isso de alguma forma é fácil. O objetivo do vídeo não é esse. Mas o fato é que, enquanto estivermos aqui na Terra, nós passaremos por coisas, né? Porque o mundo jaz o maligno. E aqui, né? Enquanto estivermos aqui, nós passaremos por sofrimentos, por aflições, né? E por que nós passaremos por isso, né? A Bíblia fala
lá em 1 Pedro 1, 6 e 7, depois você lê lá com calma, que na verdade a gente passa por provações para que fique comprovado que a nossa fé de fato é genuína. Agora, como assim, Dani, né? O que eu faço então se eu estiver passando por algo que de fato está me fazendo sofrer muito, né? O que acontece? Nós precisamos ter uma boa atitude como quem de fato tem fé em Deus, crê em Deus. Como seria, né? O que fazer quando estamos passando por um sofrimento? E aqui eu quero lembrar você de um personagem bíblico chamado Jó. O que ele fez? Como é de conhecimento de todos, né? Jó foi recebendo notícia atrás de notícia de tudo de ruim que foi acontecendo, né, com ele, com os bens dele, com a família dele. Assim que Deus deu permissão ao diabo para que tocasse em Jó, porque Deus reconhecia que Jó era um homem íntegro. E assim Jó foi recebendo notícia atrás de notícia ruim, porque agora o diabo tinha permissão para tocar ali na vida dele. E a gente sabe que algumas pessoas colhem aquilo que plantam, mas a gente sabe também que Jó é um exemplo de pessoa que não plantou algo ruim e mesmo assim sofreu. E isso também acontece com a gente. Diante de tanta coisa ruim que aconteceu com ele, a sua esposa disse que era para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E foi nesse momento que Jó diz à sua esposa: o bem você recebeu com prazer, mas o mal você não quer aceitar? E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa palavrinha, aceitar, porque a Bíblia fala que Jó adorou ao Senhor, mesmo depois de receber todas essas notícias ruins. Então, sofrimento é algo que é comum a todos os homens, né? É comum à humanidade. Uma hora ou outra, as pessoas vão passar por sofrimento, né? Passaremos por sofrimento, se não passou ainda vai passar, ou se já passou, às vezes está no tempo da bonança, enfim. Mas sofrimento é algo que é comum aqui na Terra, né? Para todos os seres humanos. Então a questão não é assim, eu não mereço, ou fulano não merece e tal, e sofreu isso. Não interessa. O sofrimento existe e vai acometer a qualquer pessoa. A questão é, nós, como cristãs, como pessoas que representam um reino eterno, como nós vamos passar por esse momento de sofrimento? Qual será a nossa atitude? Nós devemos passar o momento do sofrimento com uma boa atitude, assim como Jó fez, e a Bíblia fala, em tudo isso Jó não pecou. Então Jó, no momento da sua maior aflição, o que ele fez? Ele adorou ao Senhor. E mais uma vez entra aqui a graça de Deus, né, que nos ajuda a suportar. É Ele quem nos fortalece. Lá em Filipenses 4:33 diz isso: tudo posso naquele que me fortalece. Então, qualquer sofrimento que vier, nós podemos suportar, porque a nossa força é o Senhor. Nós só podemos passar, né, por coisas, né, muitas vezes muito terríveis, porque Ele nos fortalece. Devemos lembrar também que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amar a Deus, né, demonstrar a Deus o nosso amor, né, e amar a Deus é obedecê-lo. Diante das adversidades, nós também devemos lembrar que se tudo coopera para o nosso bem, até daquele sofrimento, Deus tirará proveito, né? Nós teremos proveito daquele sofrimento para um crescimento, um amadurecimento, para uma evolução de alguma forma, mas aquilo vai sim cooperar para o nosso bem lá na frente. Então nós devemos adorar ao Senhor, nós devemos amar a Deus obedecendo a Ele, e também nós temos que orar. Lá em Tiago 5,13 vai dizer: quem está sofrendo, faça oração. E talvez você esteja num momento de sofrimento que você diga assim, mas eu não consigo, eu não tenho forças, eu não consigo de alguma forma me levantar, né? Esforçar de alguma forma. E a Bíblia vai dizer, lá em Provérbios 24:10, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, mesmo em momentos de angústia, olha o que o versículo diz, ele não está dizendo no dia da sua alegria, no dia que estiver tudo bem, ele está dizendo justamente no dia da sua angústia. Não se mostre
frouxo no dia da sua angústia, senão a sua força será pequena. Então você vê como que a Bíblia está dizendo que de alguma forma você tem sim que se esforçar um pouco para que você consiga, né, se fortalecer. Deus vai te ajudar, a graça do Senhor será sobre você, mas você também precisa se esforçar um pouco para que a sua força não seja pequena. E é aqui, ó, no dia da angústia. É aqui, ó, como falou em Tiago, né? Está sofrendo, faça oração. Então você precisa sim ter uma atitude, mesmo diante de um sofrimento, de algo mais grave, de algo que está te doendo muito. Lá em 1 Pedro 5:7 vai dizer que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre ele. E aqui eu quero pegar especificamente, né, sobre esse assunto da solteirice, né, porque a ansiedade é um excesso de futuro. Então, se você ainda está solteira, isso é algo que te faz sofrer demais e que você não queria estar passando por isso de jeito nenhum, né? Saiba que o que você tem que fazer, o que está aqui na Bíblia falando para você fazer, né? Entregar, lançar a sua ansiedade diante do Senhor. Você não precisa viver nessa ansiedade, você pode viver em paz, com a paz que só Deus pode dar. Então entrega essa ansiedade para o Senhor, confia nele, né? O mais ele fará. Ele vai cuidar de você, ele está cuidando de tudo. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Confie nisso, creia nisso, que Deus está cuidando de você, que todas as coisas cooperam para o seu bem, que ele é fiel, que ele é bondoso, que a graça dele te alcançou. E que, se de tudo, no fim das contas, né, aquilo que você almeja não te acontecer, ou aquilo que você não queria que acontecesse, acontecer com você, ainda assim, nós temos a esperança da coroa incorruptível, né, da nossa salvação. E quando nós chegarmos lá no céu, que vermos, né, o nosso Senhor, nós vamos perceber rapidinho que embora todo o sofrimento que tivemos aqui, por amor a Ele, por obedecer a Ele, não foi nada perto de tudo que nós vamos viver lá no céu, ao lado dEle, na presença dEle. Tem um pastor que diz, né, 5 minutos na eternidade, e você vai querer ter sofrido mais, ter chorado mais, porque lá vai ser tão, 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 tão maravilhoso, lá onde não haverá mais choro, mais dor, mais lágrima, onde só haverá gozo, paz, alegria, adoração ao Senhor, né? E você vai ver que tudo que você passou aqui não foi nada. Então, eu quero dizer para você que embora você esteja sofrendo, vai valer a pena. Seja firme, né? Constante na busca, né? No seu relacionamento com Deus, seja fiel a Ele, obedeça a Ele, ame a Ele, porque vai valer a pena. Porque quando você chegar no céu, tudo isso aqui não vai ter sido nada perto de tudo que Deus tem para você lá no céu. Mas enquanto você estiver aqui, né, enquanto Jesus não voltou ainda, você deve sim buscar a Deus aquilo que é o seu desejo, mas com uma atitude correta, né? Uma atitude de quem de fato serve a Deus, uma atitude sempre lembrando, né, que você está ali sendo provado na sua fé, né? Como você deve agir diante das adversidades, sendo uma mulher cristã, né? E crendo na palavra, como diz lá em Salmo 55:22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele cuidará de você. Confia, acredita nisso, Ele está cuidando de você. Amém? Espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa aí o seu like. Se você deseja compartilhar com alguém, sabe, alguém que está precisando ouvir essa palavra, então compartilhe também com essa pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.